e os mercados, as pessoas vão ao supermercado e sabem que perdeu o seu poder de compra. O ovo hoje está como artigo de luxo, o café está como artigo de luxo, o azeite é artigo de luxo, picanha sumiu da mesa dos brasileiros. Então, tudo isso faz com que as pessoas se sintam incomodadas. Este incômodo, causado pelo desgoverno Lula, faz com que as pessoas sintam a dificuldade. Sentindo a dificuldade, elas vão parar para refletir. Refletindo, elas vão perceber que cometeram um grande erro votando no mentiroso, num cínico que é o presidente Lula. Não passa de um mentiroso e de um cínico. Hoje mesmo ele fez um discurso, não sei se foi hoje ou ontem, no maior cinismo, na cara de pau, falando agora que o ovo é a culpa da galinha, porque a galinha não está pondo ovo. Um discurso de gente maluca. O discurso Galinha do presidente fascista. hoje... Pois é, o discurso do presidente Lula hoje é um discurso de maluco, é um discurso de um homem que está perdido politicamente, que não sabe o que fazer, não sabe governar, não tem um direcionamento, está procurando a quem atirar a responsabilidade da culpa da sua ingerência. Mas ele esquece de olhar para o próprio umbigo, para fazer o meia-culpa e dizer: eu sou o problema, eu gasto demais, eu estou esbanjando com a minha esposa que só esbanja, estou gastando o dinheiro do trabalhador de forma irresponsável, o trabalhador que acorda cedo, Dona Maria, seu José, seu João, que está fazendo isso, ralando para colocar o pão na mesa, ainda precisa partilhar o seu trabalho, o seu esforço com o seu sócio, que é o governo. E o governo, que é irresponsável, está explorando o trabalhador, recebe esses impostos e gasta mal. Gasta com seus conchavos políticos, gasta comprando deputados, gasta comprando aqueles que podem beneficiar os interesses do próprio governo. Isso não é política, isso não é política, isso é alimentar a corrupção. Então esse governo é um governo corrupto e corruptor, porque ele incentiva a deslealdade, ele incentiva as práticas errôneas que nós estamos cansados de ver na política, que não nos leva absolutamente a nada, não traz nenhum benefício para a sociedade, não traz nenhum crescimento para o nosso povo. O nosso povo já está cansado desta política corrupta e corruptora. O nosso povo quer ver um país que vai crescendo a cada dia. O nosso povo merece e precisa de governantes que estejam à altura do cargo, que está ali para servir a comunidade, para ouvir as necessidades e para trabalhar de forma organizada e planejada, com planos estratégicos para apresentar soluções e não causar mais problemas para a sociedade, e não tirar o dinheiro de um determinado ministério e passar para gastos desnecessários de luxúria, de esbanjamento. Isso é um desrespeito com cada cidadão pagador de imposto. E isto é o governo Lula. Um governo que não se preocupa com você, cidadão. Um governo que está preocupado com gastança. Um governo que está, de fato, desconstruindo o Brasil. Um governo que tem a sua marca na mentira, no cinismo e achar que nós somos palhaços, imbecis ou idiotas. Mas nós não somos. Por isso que hoje o governo sente na pele a rejeição, porque o povo começa a perceber que está sendo tratado de forma irresponsável, que o Lula não passa de um grande mentiroso e de um cínico que roubou o tempo todo e continua com as mesmas práticas. E ao lado dele tem o seu vice, Alckmin, que não passa também de um comparsa, que já disse que ele voltaria à cena do crime e não deixou com que Lula voltasse sozinho, quis dar a mão para voltar junto. Então nós estamos cansados, o Nordeste está cansado desta gente. O Nordeste é um lugar de gente trabalhadora, de gente honesta, de gente que sofre, mas que é honesto, que é verdadeiro e que é sincero. E que não merece governos com
este viés de esquerda. Não merece, por exemplo, um governo como o da Bahia, de um Jerônimo que não sabe fazer nada, que não administra, que é uma marionete, que está aí deixando o estado da Bahia à míngua. O maior estado do Nordeste é o mais analfabeto, é o mais inseguro, não há segurança pública, a polícia está saqueada. Então, é algo que nós estamos percebendo agora, que as pessoas, sentindo a dor na pele, no bolso e no estômago, começam a fazer a reflexão. Fazendo a reflexão, encontram a raiz do problema. O problema do Brasil hoje chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O problema do Brasil hoje chama-se esquerda, petismo, PT. Todos estes ligados ao PT, todos estes que são com essa ideologia socialista, só têm um objetivo: roubar. Só tem um objetivo: facilitar para os seus amigos e comparsas usar o dinheiro público. Olha a Lei Rouanet espalhada aí com essa ministra da Cultura. É um esbanjamento gigantesco. Por outro lado, ele vai e fecha a torneira para o Pronaf, fecha a torneira para o agronegócio, persegue quem produz, persegue o agronegócio que sustenta o PIB do Brasil. 25% é o PIB do país, é sustentado pelo agronegócio, que deveria todos eles ser tratados com tapete vermelho, com financiamentos altíssimos para que produzam, porque nós alimentamos um terço do planeta. Mas este governo prefere abraçar o MST. Prefere o senhor Lula ir para reuniões do MST, exaltar esse movimento terrorista do Stedley. Stedley não passa de um terrorista que já deveria estar na cadeia há muito tempo, porque a propriedade ainda é privada, apesar de que a Constituição abre as brechas para tentar roubar a propriedade privada, para tentar dar ao Estado um poder totalitário para que roube do cidadão a sua propriedade privada. O problema é a nossa Constituição, que é mal feita, porque deixa brechas para essas pessoas agirem. O Estado brasileiro, grande, inchado como está, só faz a desgraça acontecer, porque o Estado grande, inchado, faz com que os cabides de emprego, as negociatas entre os governantes de ideologias de esquerda como estão, destruam a concorrência. Então o nosso país sofre com isso. O problema está na Constituição, que é mal feita. É uma Constituição para privilegiar o socialismo e não o capitalismo liberal. E nós precisamos de uma sociedade, de uma definição da nossa economia. A nossa economia não é definida de uma maneira honesta, justa e clara e transparente. Nós temos uma economia socialista. Nós não temos uma economia capitalista, se vocês observarem isso, se vocês lerem a Constituição. Então aí está o problema. O problema é muito mais grave do que a gente pensa. É na construção do próprio documento chamado Carta Magna, que foi construído com brechas para o socialismo, para aplaudir esse Estado que deve ser grande, né, para controlar todas as coisas. Isto é ruim. Isto impede o progresso, isto impede o liberalismo econômico. E nós precisamos ajudar o povo e os políticos que entram agora assumindo os mandatos, que tomem consciência disso e comecemos a trabalhar para reformular essa Constituição, para fechar essas brechas e aí consertar o direcionamento que o Brasil precisa